Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube. Hoje um vídeo para te inspirar. Pois é, um vídeo aí para te inspirar. Eu vou mostrar mais um experimento que eu fiz no meu tempo livre, que foi criar basicamente o GTA com gráficos em 3D, multiplayer, novas mecânicas. E eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, mas assim, cara, se sobra tempo livre, eu vou investir em alguma coisa para eu aprender. E eu gosto de programar. Né? Então a equipe da Dunk Code de hoje, tem muita gente no meu Instagram, se você não me segue, Grilo13, muita gente pergunta aqui, por que você fica programando, você tem uma equipe? Eu já falei 1 milhão de vezes, eu adoro programar, eu gosto. E uma coisa que é muito interessante em pegar projetos assim, como eu também trouxe o do Minecraft em 3D, que vocês podem ver aqui no canal, é que eu posso fazer do meu jeito, eu posso experimentar novas coisas e principalmente o meu cérebro, eu sou assim, esse é meu perfil. Eu preciso estar aprendendo coisas novas todos os dias. E hoje, como eu trabalho basicamente com web, como programador web, mobile, de games, blockchain e várias áreas, é muito prazeroso porque foi o que eu trouxe aqui num vídeo do canal que eu falei porque a maior parte desiste da programação. Quando eu tô cansado de alguma coisa, eu vou lá e faço outra. Obviamente eu tenho que fazer todas as tarefas da empresa, mas quando sobra tempo eu vou lá e crio alguma coisa, como foi o caso disso daqui. E é bem interessante tudo isso porque eu não tenho um tempo para criar um GTA completo. Então é muito desafiador e muito legal também porque eu tiro o máximo de mecânicas possíveis, eu adiciono coisas novas para ficar um jogo divertido e que eu possa trazer aqui no canal e não ser um total desastre. Porque eu sei que tem muita gente que é melhor do que eu não me acho um baita desenvolvedor de jogos, mas eu realmente publiquei alguns jogos aí quando eu comecei no mercado, enfim, tenho bastante conhecimento para desenvolver jogos 2D, 3D, multiplayer, eu tô me aventurando bastante. Isso daqui a gente vai ver aqui no vídeo, tá? Então deixa o like, se inscreve se você gosta desses vídeos aqui, mais experimentos. E eu notei que nos comentários muita gente fala que não consegue jogar os meus jogos, isso é porque eu não publico eles. Mas agora, como eu tô pegando bastante o jeito bastante o jeito que eu digo, tá ficando já no automático, quando eu desenvolvo um jogo, já exportar ele para HTML5 sem ter problemas na hora de compilar. Ou seja, vocês conseguem acessar via navegador. E eu também adiciono multiplayer, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês agora podem jogar os meus jogos. Então, eu basicamente vou criar um servidor pessoal dentro da infraestrutura da Dunk Code e vou começar a colocar os jogos lá. Então, qualquer sugestões que vocês tenham para colocar jogos, enfim, qualquer coisa, coloque aqui nos comentários, porque eu aprendo muito com vocês. Realmente vocês sabem mais do que eu. Vocês sabem, muitas vezes vocês dão ideias melhores do que eu tenho. Então esse canal na verdade só existe por causa de vocês, porque vocês são incríveis, tá bom? Então sem mais delongas, vamos aqui fazer uma transição para a tela do computador e eu vou mostrar o que eu fiz. Uma das primeiras coisas que eu fiz aqui nesse jogo foi decidir qual pack que eu iria usar, né? Então, como vocês sabem, ou se você não sabe, eu vou explicar. Eu não sou o melhor artista em 2D, então imagina em 3D. Então o que eu faço? Inclusive tá rolando uma super promoção na Asset Store do Unity, tá? Que é, eu tenho assets, eu compro assets, né? Isso na verdade é super comum para desenvolvedores de jogos independentes, para fazer o seu jogo, vamos dizer assim, desenvolver mais rápido, já ter o mínimo produto viável para as pessoas jogarem, ver se gostam e a partir daí você vai melhorando ele cada vez mais. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um pack que é um low poly de cidade, né? Então totalmente a ver com a proposta de fazer um clone do GTA. Eu fiz aqui um pequeno sistema de inventário, ainda ele não... Vamos dizer assim, ele funciona para pegar arma aqui, etc e tal. Na verdade, é mais por aprendizado mesmo, aquela questão que eu venho falando para vocês, que todo projeto que eu faço, meu objetivo é aprender alguma coisa nova. Não é simplesmente sentar na cadeira e programar, não. Todo projeto que eu crio, independente da área que é, no meu tempo livre, eu tenho que aprender alguma coisa nova. Então, nesse projeto aqui eu aprendi coisas que eu não sabia antes. Então, por exemplo, aqui, que é como fazer um sistema de inventário eficiente no Unity de uma forma utilizando Clean Code. Então, basicamente aqui eu tenho um canvas, eu coloquei uma arma aqui, eu consigo selecionar essa arma, eu vou até dar play aqui para vocês verem. E aí, deixa eu mostrar como é que funciona. Se eu simplesmente der play, vai começar o meu personagem caminhar. Eu já vou falar sobre essa mecânica. Eu consigo pegar essa arma e percebam que ela tá onde meu mouse tá. Se eu clicar com o botão direito, volta ali pro inventário. Então isso daqui era uma coisa que eu queria fazer. Eu consegui, na verdade, não tem muito segredo desde que a gente utilize o sistema de pointer do Unity. Então esse pequeno script que eu fiz aqui, colocando o iPointer Click Render do Unity, que até então eu não conhecia, facilitou muito e me deu
várias ideias de como é simples fazer um sistema de inventário utilizando ele. Então eu basicamente utilizei o evento do OnPointerClick, quando clica em alguma coisa, isso daqui é da própria documentação do Unity, eu simplesmente implementei a funcionalidade para seguir o mouse quando está pressionado, e quando eu solto o botão, basicamente ele volta para a posição original dele, né? Foi assim que eu consegui fazer para esse sistema funcionar. Não tem nada demais aí, só que assim, aqui entra uma questão bem interessante. Jogos em primeira pessoa, quando é simplesmente você a câmera e não em terceira pessoa, que é esse caso aqui que a gente vê, que eu sigo o personagem com a câmera, segue o personagem, a gente tem uma câmera que rotaciona em todos os eixos, ó. Se vocês forem perceber aqui, a gente tem uma câmera e a gente tem um personagem. Dá pra ver ali que ele tá segurando uma arma, tanto que eu consigo atirar com ela. Então assim, quando a gente muda para esse estilo de jogo de terceira pessoa, o que seria muito mais simples fazer em primeira pessoa, é só vocês verem o Minecraft que eu trouxe aqui no canal que é em primeira pessoa, ou qualquer jogo em primeira pessoa. É muito mais fácil a gente fazer as animações porque a gente é a câmera, então se eu fosse atirar, nem necessariamente precisaria ter uma animação, porque eu tô segurando a arma e não precisa. E o sistema de rotação da câmera é muito mais simples quando a gente faz em primeira pessoa. Nesse daqui, se a gente for parar para analisar o sistema de terceira pessoa, a câmera em terceira pessoa, isso daqui foi outra coisa que eu aprendi a mudar onde a câmera vai. Se a gente for perceber, ele rotaciona com base na câmera, só que a câmera ela também rotaciona no eixo X e no Y, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu já vou falar sobre os gráficos aqui, como é que eu fiz esse efeito aqui para brilhar, enfim, muita gente aí que conhece Unity deve saber, quem não sabe eu vou explicar. Então foi basicamente isso, outra coisa que eu quis fazer aqui também, que era explorar o sistema de terceira pessoa. Só que como eu não queria perder muito tempo com as animações, eu queria fazer uma mecânica simples para esse jogo até quando eu colocasse o multiplayer, que é uma única animação, que é basicamente o jogo já começa onde o personagem ele começa correndo, como vocês podem perceber, ele já começa correndo e não tem opção para eu parar. E basicamente para onde eu estiver olhando com a câmera, isso daqui foi uma mecânica nova que eu também fiz aqui, ó. Onde eu estiver olhando com a câmera, ele já vai em direção e ele vai atirar ali. Então isso daqui foi uma coisa que eu quis fazer por dois motivos. Primeiro, para eu já ter um jogo semi-pronto, no sentido que é só uma animação, então isso me poupou muito tempo, inclusive se a gente for pesquisar aqui por player, se a gente for no Animator Controller dele, eu só tenho essa animação e ela é infinita, fica em loop time, como vocês podem perceber, e é simplesmente isso. Caso eu quisesse entrar dentro de um carro, que daí foi outra mecânica que eu fiz também, só que dessa vez eu já tinha feito esse sistema de mecânica em vários outros jogos que você entra em carro, enfim. Só que aqui foi um pouco diferente porque eu tive que manipular com o Cinemachine do Unity para fazer um efeito suave, um efeito mais profissional de câmera. Tanto que se vocês forem ver no curso de desenvolvimento de games, eu ensino como fazer uma câmera em terceira pessoa, mas não com Cinemachine. Com isso tem o curso de Unity do Zero ao Profissional, que o professor Wenis explora melhor lá com vocês. Mas aqui, com Cinemachine, eu basicamente quis treinar ir de um objeto para outro e fazer uma transição profissional, realmente de um jogo, como funciona. Então isso daqui foi outra coisa que eu implementei, foi a questão de entrar no carro, algo que eu já sabia que ia mudar um controlador para outro, eu tive que fazer com programação, mas principalmente eu tive que manipular via código o Cinemachine, algo que eu nunca tinha feito antes. Então se a gente for parar para analisar aqui, se eu quiser entrar dentro de um carro, eu fiz da forma mais simples possível, obviamente para já ter um jogo, é só eu me aproximar de qualquer carro e eu consigo entrar. Então aqui eu já estou rodando meu jogo, entrei no carro, perceba que tem uma transição suave e o carro já começa a andar, eu consigo controlar ele, eu consigo fazer curvas e é basicamente isso. Muito melhor do que o GTA que uma vez eu trouxe aqui no canal de 2019, né? Então é basicamente isso. E também tem a mecânica para controlar o carro, né? Como é que a gente faz em 3D para conseguir controlar um carro desse? Eu fiz alguma coisa muito complexa? Não. Eu simplesmente peguei o meu carro, que tem vários aqui na cena, e ele tem um Mesh Collider e um Rigid Body que eu consigo controlar. Obviamente ele tem os pneus aqui também, mas eu não adicionei nada de Wheel Collider aqui, que seriam as... como geralmente se eu quisesse fazer um efeito mais realista de carro, a gente poderia fazer sistema de suspensão, enfim, eu não quis fazer nada disso, eu fiz um sistema que funciona aqui pra mim e tá bem bacana deste jeito que tá. Inclusive vou dar play de novo aqui pra vocês verem que eu fiz uma coisa, que eu não mostrei outra coisa aqui pra vocês. Então se eu for vir aqui, tentar entrar no carro, ele tá meio travado porque eu tô gravando a tela ao mesmo tempo, e como esses gráficos aqui eles são mais... enfim, eles são bem devagar com o carro, mas se eu pressionar E, eu consigo sair do carro e volto pra minha cena. E eu consigo atirar.
Por último, uma coisa que eu queria fazer que eu nunca tinha feito antes era colocar o Post Processing Effects. Na verdade, o Post Processing Effects nada mais é do que a gente adicionar no nosso jogo gráficos melhores. E a gente faz isso, novamente, colocando Post Processing Effects. Eu não vou mostrar aqui como é que é o processo para adicionar isso daqui no jogo, vocês podem consultar os cursos lá da Dunk. Mas eu basicamente, depois que fiz o upgrade para o Universal Render Pipeline do Unity, eu criei um volume, coloquei o Bloom, que é o que faz brilhar os objetos. Só que tem algo muito interessante. Geralmente o efeito Bloom, que é o que eu fiz aqui, que é para brilhar os objetos, o pessoal só consegue colocar para a cena toda. O que eu fiz foi colocar só para minha bullet, ou para bullet, que é quando eu atiro que sai aquele tiro brilhante, né, que chama mais atenção. Isso foi um desafio porque eu nunca tinha feito desse jeito. Além disso, eu brinquei aqui com outros efeitos como VNet, Channel Mixer, Color Adjustments, e se eu simplesmente desmarcar esse volume aqui, você percebe que todos esses efeitos que eu tinha colocado na minha cena, eles saíram, tá? Então isso daqui é bem bacana porque eu também conseguiria manipular via script tudo isso daqui colocando Post Processing. Então a gente vê como é que é o gráfico sem Post Processing Effects e com Post Processing Effects. Isso sem dúvidas me levou alguns minutos para eu conseguir configurar tudo isso e eu consigo colocar nos meus jogos e ter uma aparência bem mais profissional. Por último, o que eu queria fazer aqui, e obviamente que não é o fim desse projeto, assim como não é o fim do projeto Minecraft, eles estão sempre na minha máquina para eu treinar, ou se eu quiser pegar uma coisa emprestada, foi adicionar o sistema de multiplayer e exportar para o pessoal conseguir jogar na web. Foi a última coisa que eu fiz, se liga. Saindo um pouco do meu Unity, vindo aqui do Visual Studio, eu abri o Visual Studio Code, tá? Lembrando que o Visual Studio é diferente do Visual Studio Code. Aqui a gente tem um código JavaScript que o Unity gerou pra gente. Tem que ter algumas configurações para rodar seu jogo no HTML5 sem problemas, afinal a gente está falando de gráficos pesados, né, para web. Mas o Unity ele cuida da maior parte das coisas pra gente, só que sim a gente tem que configurar algumas coisas, inclusive se você coloca multiplayer. Só que quando eu consegui fazer isso lá, quando eu desenvolvi um jogo em 2D, que a live está aqui no canal, eu fiquei bem empolgado porque eu consegui replicar isso para cada vez jogos mais avançados, por assim dizer. Então pela primeira vez aqui eu fiz uma exportação com sucesso, até porque eu já testei, com o Post Processing Effects do Unity, e exatamente o que a gente vê no Windows, no Unity, né, se eu exportar meu jogo para Windows, Mac, Linux, enfim, eu consigo ter na web também. Então se a gente chegar aqui e eu rodar um servidor local com o meu Visual Studio na minha extensão, a gente vai ter o mesmo resultado que a gente tem lá no Unity, a gente tem aqui. E sinceramente, isso daqui me empolgou muito, porque além de eu poder fazer jogos multiplayer passando o executável, agora eu também posso desenvolver jogos multiplayer e eu posso passar para amigos jogarem, simplesmente copiando o link, né? Um exemplo disso, vou sair aqui do carro, tudo funcionando, isso que é muito legal. É aquele jogo que eu coloquei na descrição no início do vídeo, que está no domínio do Dunk Finance, obviamente, temporariamente, que é esse jogo aqui. Esse jogo aqui, obviamente, é uma brincadeira, né? Porém, foi uma porta de entrada para eu ver como eu realmente consigo desenvolver jogos multiplayer. E o mesmo princípio que eu fiz nesse jogo multiplayer aqui já está ali no GTA. Eu simplesmente copio a URL quando eu subi o meu jogo, né, para esse daqui. No caso ali deu um pequeno bug ali de sincronização, mas logo voltou. Mas como vocês podem perceber, a gente tem dois players aqui. E por que eu estou mostrando isso daqui agora para vocês? Porque o meu GTA que vocês viram ali é exatamente a mesma tecnologia multiplayer que eu utilizo. Então, desde um jogo 2D simples como esse daqui, até jogos mais avançados, a gente consegue tirar todo o proveito do Unity, não só na questão gráfica, mas também na questão de fazer um jogo multiplayer, o que é muito da hora. E aqui vocês percebem que tem uma certa diferença das cores, mas eles estão totalmente em sincronia. E aqui dá pra entrar quantas pessoas quiserem pra jogar, tem até uma mensagem que eu coloquei aqui de brincadeira. E o bacana é que o GTA, novamente, se a gente for passar essa URL, que não tem como eu passar porque eu estou em servidor local, mas a partir do momento que eu colocar em produção, todo mundo consegue entrar e jogar, a gente vai conseguir ter um jogo muito bacana, diferente daquele ali, mas também rodando o multiplayer, com Post Processing Effects aí e funcionando perfeitamente. Sistema de inventário aqui, perceba que, bom, tá meio bugada essa imagem aqui, mas o sistema de inventário tá ali. Talvez eu coloque alguma coisa, o que eu quero colocar também são mais inimigos. E o sistema de carro também funciona para o multiplayer desse jogo aqui, basta entrar e a gente faz tudo utilizando mensagens RPC, o que é um conceito aí de WebSocket que a gente utiliza tanto na web como também para fazer jogos multiplayer. Então no vídeo de hoje foi isso, espero que você tenha gostado e deixa eu só te falar uma coisa.
Muito bem, pessoal, então no vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever e eu te incentivo fortemente a criar projetos que você seja apaixonado e cada vez que você faz um progresso nesses seus projetos, compartilhe com os amigos nos grupos da Dunk Code, é muito bacana e isso vai te incentivar cada vez mais. E principalmente você vai estar sempre aprendendo alguma coisa nova, tá? Não importa o que as outras pessoas falam, programação, por que você está fazendo isso? Muitas pessoas vão tentar às vezes te desencorajar, mas no fundo você sabe do que você é capaz, beleza? Então deixa o like, se inscreve e coloca aqui embaixo sugestões de ideias de vídeo que vocês tenham, que eu vou ter o maior prazer, quando sobrar tempo, trazer para vocês. No mais é isso, um forte abraço e obrigado por ter ficado até o final. Valeu!